Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria grande voltarmos aqui a Goiânia. E nesta feita, no quarto encontro de mulheres dessa igreja, eu acho que não faltei nenhum, viu? Por isso eu louvo a Deus nesta noite. Já sentimos a presença do Senhor, amados, nesta noite feliz. Deus ha falado para a igreja nesta noite, amém? Amém. E desde que chegamos que temos sentido a presença do Senhor. O momento do processional foi muito bonito. Deus também tocou nas nossas vidas. Como vai ser lindo aquele dia quando estivermos na presença do Senhor. Aleluia! Toda a igreja glorificada com Ele. E sabemos que este dia está próximo. Amém? Queremos louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, o nosso pastor Manuel Anísio, da nossa amiga, nossa irmã Mari, todas as irmãs, especialmente porque é o vosso dia. Cada encontro a gente se surpreende com o que Deus está fazendo neste lugar. Glória a Deus. E se prepare que Ele tem muito mais para fazer. Porque o nosso Deus é o Deus que trabalha. Amados, o pastor ha mandado um mensageiro nesta noite, o nosso presbítero, irmão Adalto. Eu vim acompanhando e não poderia deixar de passar aqui. O tema escolhido, um tema maravilhoso, é um tema que toca a todos nós. Creio que foi inspirado pelo Espírito Santo, porque como peregrinos, como forasteiros aqui neste mundo, vivemos em um deserto. Mas glória a Deus, que ainda hoje, no século 21, Deus transforma desertos em mananciais. Eu tenho certeza que neste encontro, crentes vão sair daqui com o seu deserto transformado. Porque o Deus que transforma está presente. Eu louvo ao Senhor por isso. Ainda ontem eu estava em um ciclo de oração, um aniversário, ali no Recife, e eu falei exatamente sobre este versículo. E hoje eu realmente não vim para falar, não vou tomar o tempo do irmão, mas eu quero dar uma saudação que Deus colocou no meu coração quando eu cheguei aqui. Deus falou forte comigo. Eu ainda transformo o deserto em manancial. Às vezes temos vários desertos na vida. Às vezes passamos por um deserto, literalmente falando. Deus nos permite adentrar e entrar em terra seca. Ficamos às vezes em uma ruela, sem ter saída muitas vezes. Mas o que nós vimos e ouvimos aqui à noite, que não só nós passamos por isso. O homem de Deus, Moisés, homem escolhido, homem chamado, homem protegido, homem guardado, desde bebê, que Deus cuidava de Moisés, chegou um momento crucial na sua vida, mas o nosso Deus, Ele é fiel. E eu estou aqui nesta noite para ratificar a você o que Deus já lhe disse: eu sou fiel. Prometeu. E há vários tipos de deserto. Há deserto espiritual, há deserto na vida física, há deserto na vida financeira, há vários tipos de deserto. Eu acho que o pior deserto, vida física, pode ser uma enfermidade, pode ser uma calúnia, pode ser uma pedrada, mas o maior deserto, o pior deserto que o crente pode passar é o deserto espiritual. É o deserto que quando Deus permite que a gente fica só como Jó, ninguém
espiritual. Ele disse: se olho para a direita, não vejo. Se olho para a esquerda, não divulgo. Se olho para trás, ele não vem. Se vejo adiante, também não sei onde está. Mas glória a Deus que se ele olhasse para cima, a porta estava aberta. Mas ligeiramente, irmãos, abra a Bíblia lá no livro do Gênesis. Deus me visita no deserto. Glória a Deus por isso. Eu passei por alguns desertos e ainda de vez em quando Deus põe a gente num, para a gente não esquecer que Ele é Deus, que Ele ainda manda e não é mandado. Ele ainda faz promessa e cumpre. Ele é o Deus que permite, às vezes Ele nem manda. Ele permite a gente chegar no deserto, mas é o Deus também que tira a gente do deserto. Eu estava vendo mesmo aquela passagem, Moisés gritando e perturbado e clamando a Deus no deserto, já no finalzinho, e Deus diz a ele: por que clamas? Diz ao povo que mais. Deserto. Gênesis capítulo 21. A Bíblia diz o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância, deu um tiro de arco. Porque dizia: que não veja eu morrer um menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz de Agar. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe o quê? O que foi que aconteceu? E viu o quê? E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Diga amém. Amém. Deus visita o nosso deserto. E tem uma coisa muito interessante. Às vezes vamos para o deserto porque buscamos a situação. Mas Agar não tinha nada a ver com a situação que lhe meteram para ela chegar ao deserto. Agar não pediu para ser mulher de Abraão. Foi a própria Sara que deu a sugestão. E quando Sara deu aquela sugestão,
aparece. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, aquela mulher saiu, Sara afligiu-a e ela fugiu de sua face. Capítulo 16, o verso 7. E o anjo do Senhor a achou onde? Junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela contou. E o anjo disse: volta e humilha-te a tua senhora debaixo de suas mãos. Quando Deus quer, aleluia, que passemos humilhações, ainda que tenhamos toda a razão do mundo, Ele vai permitir que sejamos humilhados. Aleluia. Mas a Bíblia diz lá em 1 de Pedro, capítulo 5, e o verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em outro verso a Bíblia diz, lá em 1 de Pedro ainda, que humilhai-vos, diabo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. E eu venho da parte de Deus dizer a alguém que está exatamente passando por deserto nesta noite: não se exalte, querido. Não se exalte, querido. Deixa que Deus te exalte. Faça com humilhação, que Deus vai te exaltar, porque Ele é fiel. E agora aqui, foge outra vez, mandada por Abraão, recebe um odre de água, recebe pão, mas tudo se acaba no deserto, e ela não quis ver o seu filho morrer. Ela se escapa, deixa o filho lá chorando, e é tão interessante que Deus não diz, ela chorou também, mas Deus não diz a Agar: Agar, eu ouvi o seu choro. Ele disse: Agar, o que fazes aqui? Eu ouvi o choro do menino. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu a fonte de água no deserto. Aleluia! Deus vai abrir olhos de crente aqui nessa noite. Você que está vendo tudo escuro, tudo acabado, abra, Senhor, os olhos. Abra, Senhor, os olhos. E você vai ver uma fonte. E quando Deus abre a fonte, os inimigos reconhecem. Os que queriam reconhecem. Quem não cria reconhece. Quem não acreditava e lhe apontava vai dizer: verdadeiramente foi a mão de Deus. Eu acho bonito a vida cristã. Eu vou terminar, porque eu vou fazer tudo. Porque Deus é diferente do homem. Aleluia. O homem trabalha com o que chega à sua mão. O homem trabalha com um material visível que pode manipular. Mas Deus, Ele cria.